Olá, galerinha, tudo bem com vocês, meus amores? E aí chegou aquele momento tão sonhado, né? Final de semestre batendo na porta. Eis que estamos encerrando o nosso conteúdo programático. Queria dizer que foi um prazer estar com vocês em mais um semestre, né? E desejo a vocês sucesso na jornada. Bom, hoje a gente vai trocar um pouquinho de informação a respeito de neoplasia. Galerinha, esse conteúdo vocês vão precisar muito no próximo semestre. Então, não só por conta da necessidade que vai acontecer posteriormente, mas também a nível de conhecimento, né? E a nível da nossa prova que vai ter logo mais, né? Então, pega o caderno, faz as anotações, vai parando o vídeo, comenta nesse post qualquer coisa, comenta no YouTube, comenta no Classroom, manda direct, né? Mas tira a tua dúvida e não leva para a prova, que com certeza eu vou responder vocês, seja lá qual for a forma que você vier a perguntar. Tá bom? Esse é um conteúdo super gostoso, principalmente porque alguém já deve ter tido um caso na família que teve um neoplasma, né? Que levou à formação de um tumor, seja ele um benigno, um maligno, ou o próprio indivíduo, o próprio aluno já teve, né? Então, assim, coloca em estudo, né, a parte teórica do que vocês podem já ter vivenciado na prática, seja por algum ente próximo, né, ou porque mesmo você vivenciou. Então, toma nota, porque o 10, né, amor? O 10 ele vem, certeza. Bora começar. Ó, a existe um constante crescimento das nossas células para renovar o nosso cabelo, que continua caindo, os novos fios vão sendo formados, a nossa pele, que vai sendo reposta, né? As nossas células sanguíneas, as nossas hemácias, né, levam mais ou menos 90 dias, elas vão sendo trocadas. Então, existe, desde o do seu desenvolvimento até o momento que você se for, existe uma multiplicação celular que ocorre constantemente no teu organismo e é indispensável para repor principalmente aquelas células que morrem, né, que tem um período de durabilidade. E essa proliferação e essa diferenciação, porque não basta só aquela célula se dividir para formar outra e repor aquela que acabou de morrer. Mas a gente precisa também que aquela célula ela se diferencie de acordo com aquele tecido em questão, né? Então eu preciso que as minhas células da pele, né, se proliferem e se especializem nesse tecido epitelial e assim por diante em qualquer outro tecido. Essa proliferação e essa diferenciação, ela vai receber influência tanto de agentes intrínsecos, de agentes internos, quanto de agentes extrínsecos, de agentes externos, né? De fatores ambientais que vão estar interferindo na nossa vida, no nosso desenvolvimento. Então, quando a gente vê nas redes sociais, quando a gente vê um médico falando, quando a gente vê a mãe falando, menino, cuidado com o que você come, menino, cuidado com o que você bebe, é porque de fato o teu estilo de vida pode interferir direta ou indiretamente, né? Essa proliferação e essa diferenciação celular vai depender de quê? De vários fatores que a gente vai ver posteriormente. Então, é normal que as nossas células estejam em constante desenvolvimento? Com certeza. Mas esse desenvolvimento, essa proliferação, ela precisa ser controlada, tá? E esse novo tecido que é formado é chamado de neoplasma, tá? Neoplasma é justamente esse crescimento novo que acontece, que pode ser decorrente de uma neoplasia, né? Desse tecido recém-sintetizado. E anota aí. Neoplasia, gente, não diz respeito somente a câncer, como algumas pessoas acham, né? Ai, neoplasia, ai meu Deus do céu, eu vou morrer, um câncer, não sei o quê, né? Não é assim, amor. Existem, inclusive, né, neoplasmas malignos que são bem tratáveis atualmente, graças a Deus. Mas também existem neoplasias benignas, tá? E aí, né?
estudando esse novo crescimento, esse novo tecido que foi formado, existe uma área que visa estudar parte desses neoplasmas, né? Uma delas é a oncologia. A oncologia é uma ciência que estuda os tumores, né, ou dos neoplasmas. Tumor anteriormente estava relacionado com qualquer aumento de volume, tá? Hoje em dia essa nomenclatura tem sido discutida, principalmente porque anteriormente tumor era inclusive designado ao edema, tá? Aquele inchaço que acontecia decorrente do processo inflamatório. Lembra dos 5 sinais cardinais? E aí, né, hoje em dia não se usa mais o nome tumor para aquele edema que é realizado. Então, não é qualquer volume que vai acontecer que vai ter essa nomenclatura, tá certo? Mas sim um crescimento tecidual. E não necessariamente esse tumor também quer dizer que ele é maligno. Existem também tumores benignos. Então, tumor não é qualquer aumento de célula, mas assim um crescimento tecidual decorrente desse aumento celular. Bom, biologicamente falando, neoplasia está relacionado à replicação celular excessiva, descontrolada, progressiva, que leva à perda da diferenciação celular. O que eu quero dizer com isso? No momento que teus cabelos começam a crescer e novos fios vão sendo formados, eu preciso, né, que haja duas coisas: proliferação, que as células continuem se dividindo, mas eu preciso que haja diferenciação, que é isso? Especialização, que aquela célula ela dê origem àquela célula anteriormente formada. Porque se ele perder essa capacidade de especialização, de diferenciação, a gente também vai ter prejuízos naquele novo tecido formado, que esse é um dos alvos do nosso capítulo. Quando ocorre, né, alterações de fatores intrínsecos ou extrínsecos que levem a perturbações nessa proliferação celular, também a gente vai ter alguns problemas, porque o descontrole do desenvolvimento celular vai fazer com que essas células comecem a perder essa capacidade de diferenciação. E se elas não se diferenciam, se elas não se especializam naquele tecido de origem, por consequência, elas não são capazes de realizar as funções específicas daquele tecido de origem. Então, uma célula presente na nossa pele, né, ela tem algumas características. Quais são elas, Hélida? Através da pele a gente transpira, esse suor impede a proliferação de algumas bactérias presentes nesse tecido. Esse tecido também contém pelo que impede com que outros micro-organismos venham a se aderir e causar doenças. Então, se esse tecido simplesmente da pele, né, fácil da gente observar olho nu, se começa a formar, né, um tumor nele, aquele tecido, ele pode perder essa capacidade de se especializar. Com isso, ele não vai realizar essas funções que são inerentes àquele tecido que lhe deu. Então, o que a gente tem na neoplasia? Na neoplasia, a gente tem, né, a proliferação celular descontrolada, porque no nosso corpo, né, existe uma taxa de multiplicação celular que é constante, mas ela é controlada dentro de alguns limites. E quando há um descontrole no ciclo celular, levando essa proliferação desorganizada, a gente tem a neoplasia. Em geral, uma correlação, né, entre a taxa de multiplicação e a taxa de diferenciação. Quanto mais rápido essas células venham a se proliferar, mais difícil vai ser a sua capacidade de se especializar naquele tecido de origem. E isso a gente vai ver mais para frente quando a gente vai vendo características de tumores malignos e tumores benignos, tá? As células neoplásicas, elas começam a sofrer essa perda de diferenciação, né? Elas vão perdendo essa capacidade de se especializar. Também existem vários receptores celulares que controlam essa resposta a alguns estímulos de crescimento, porque as nossas células, né, na membrana plasmática dela, existem receptores específicos para que, quando uma chega em contato com a outra, né, impeça que aquele ciclo celular dê continuidade.
né? Que aquele ciclo celular ele pare para que as células não comecem a se sobrepor. Entretanto, mutações, inclusive nesses receptores, né, impedem essa capacidade de enviar essa resposta e aí o ciclo ele continua fazendo com que as células elas vão se proliferando de forma desorganizada. As células neoplásicas, então, elas sofrem alterações e conseguem evitar a apoptose, dessa forma tornam a proliferação totalmente constitutiva. Tá? Porque aí a gente pode dizer, ô Hélida, se existem vários erros que aí o meu corpo, para tentar reparar, ele induz a morte celular, só que nesse caso, né, elas conseguem driblar esse processo, né, apoptótico e a proliferação ela fica forma contínua. Desde o nosso desenvolvimento do nosso corpo, né, existe um processo que a gente chama de plasticidade celular. O que é plasticidade celular? É essa capacidade que uma célula que a gente tem logo no início do desenvolvimento embrionário, né, que é o blastocístio, vai sofrer diferenciação para transformar-se numa gástrula, né, onde vai dar origem ao quê? A diferentes folhetos embrionários, né? A gente vai ter a mesoderme, a ectoderme e a endoderme, assim como as células germinativas, a partir dessa gastrulação, dessa fase de gastrulação. Então, desde o início, né, nosso corpo, a partir do processo que começa a formar essa etapa de gastrulação, a gente vai ter a formação de tecidos diferenciados. Entretanto, né, a neoplasia ela faz com que não ocorra essa diferenciação entre os diferentes tipos de tecidos que existem no nosso corpo. E com isso, cada célula que vai ser formada, ela vai perder essa capacidade tanto de se especializar quanto de realizar as funções inerentes, tá? Então, alterações no DNA podem levar à proliferação celular. Hélida, e quais são essas alterações? Quais são os mecanismos que levam a essas alterações? Nós vamos ver que existem alterações causadas por fatores químicos, físicos e biológicos, que levam a essa proliferação celular anormal, né? Perdendo o controle sobre o ciclo celular, tornando essas células, né, menos susceptíveis à sua capacidade de inibição por contato. Então, ocorre um crescimento, né, descontrolado e as células elas vão ficando sobrepostas, onde não deveria ocorrer. Isso independe dos fatores de crescimento que são liberados naturalmente por cada tipo de tecido celular, deixando com que esse tecido, essa proliferação, ela fique autônoma, né? Perca completamente o controle sobre esse desenvolvimento e essa proliferação em determinado tipo de região. Dentro da neoplasia, nós vamos trabalhar com alguns conceitos, né? Alguns nós já vimos, outros são novos para vocês. Bom, a gente tem a hipoplasia, né, que é um desenvolvimento defeituoso ou incompleto de um tecido órgão, geralmente por diminuição do número de células, e é menos grave do que a aplasia. Temos a hiperplasia, que é um aumento benigno de um tecido, né, devido à multiplicação das células que o compõem. Né? A hiperplasia está relacionada ao aumento na quantidade de células. A metaplasia, que é uma alteração reversível quando uma célula adulta sofre essa modificação fenotípica, né? Ela ocorre uma modificação no seu tipo, na sua diferenciação celular. A displasia, que é um termo bem geral utilizado para designar anomalias, principalmente relacionada ao desenvolvimento de um órgão ou de um tecido, intimamente relacionado a alterações genéticas e principalmente a agressões continuadas. Elas ocorrem tanto nos animais de forma geral, como também nos seres humanos. A anaplasia, que é uma modificação no desenvolvimento de uma célula ou de um tecido, muitas vezes fazendo com que essa célula ela perca suas características, tanto com relação à forma, como também no que diz respeito à sua função, e a neoplasia, que é essa proliferação celular. Bom, e quais são, né, os agentes
extrínsecos externos que podem levar a esse descontrole no ciclo celular. Existem 3 tipos de agentes extrínsecos, né? Também chamados de agentes carcinogênicos. São os agentes químicos, os agentes físicos e os agentes biológicos. Bebezinho, não vai para a prova sem saber isso, tá? Quais são os agentes carcinogênicos ou os agentes extrínsecos, os fatores ambientais, né? Existem várias nomenclaturas que podem designar o mesmo termo, que estão relacionados ao desenvolvimento de tumores, ou desenvolvimento do câncer, ou desenvolvimento de neoplasma. Aí tu vai saber que são os agentes químicos, os agentes físicos e os agentes biológicos, tá? E aí, né, entre os agentes biológicos, um dos fatores que podem levar a um descontrole no ciclo celular são os micro-organismos, né? Esses micro-organismos, eles são capazes de causar mutações silenciosas tanto ao DNA ou ao RNA, né? Gerando um processo inflamatório constante. Eu falei para vocês que o processo inflamatório ele é extremamente importante e benéfico para o nosso corpo, mas que uma inflamação crônica que leva vários anos ou que ele é recorrente pode ser extremamente prejudicial ao nosso corpo, né? Por conta de que, Edna? Daquele excesso de mediadores químicos, daquelas citocinas inflamatórias que ficam sendo liberadas constantemente, né? E que causam prejuízos ao tecido normal adjacente. Quem são esses agentes, esses micro-organismos que podem levar ao desenvolvimento do carcinoma, que podem levar ao desenvolvimento de câncer, de neoplasma? A gente vai encontrar, né, os vírus, principalmente, tá? E aí a gente tá vivendo agora uma pandemia, né? Cujo vírus é capaz de causar várias alterações ao hospedeiro. Bom, anota mais essa, né? Eles também podem estar relacionados ao desenvolvimento do câncer. Exemplo, o HPV. É por isso que, né, o governo federal investiu tanto, né, numa vacina para ser incorporada ao SUS que é para o HPV, né? Hoje nós temos 2 tipos de vacina, tanto uma tetravalente, né, quanto uma para 8 tipos de octavalente, né, que são para 8 tipos de HPV. Infelizmente, esses tipos de HPV não são somente os HPVs que são mais recorrentes no nosso país, mas tem 2 principais tipos de HPV que a gente chama de HPV oncogênico, né? O HPV, não sei se vocês devem saber, né, é o papilomavírus humano, que é facilmente transmitido durante a relação sexual e onde o vírus ele passa através da pele, da mucosa, né, e atinge a célula do hospedeiro e ela começa a controlar a célula do hospedeiro. O vírus ele é incorporado à célula, libera um DNA que começa a utilizar, controlar a maquinaria da célula e se prolifera de forma descontrolada, tá? Isso é mais ou menos o que acontece. Então, existe essa vacina para tentar, né, evitar esse gasto posteriormente que pode acontecer com câncer. De que tipo, Hélida? O câncer do colo do útero, né? Porque o HPV ele pode causar tanto o câncer de colo do útero como o câncer anogenital. Então, a vacina ela é aplicada, né, em jovens adolescentes, né, pré-adolescentes e adolescentes, né, principalmente aqueles que não tiveram relação sexual, né, não tiveram esse contato ainda, a vacina ela termina tendo uma eficiência muito maior e proteção contra alguns tipos virais, inclusive alguns tipos que são oncogênicos, né, que podem causar o câncer, porque existem outros tipos de HPV, gente, que não são maléficos, tá? Aquela verruguinha que às vezes você vê quando é criança, que tem na mão, a verruga que tem no pé, aquilo também é HPV, né? Os HPVs palmares e plantares. Existem mais de 200 tipos de HPV, nem todos eles são capazes de causar o câncer, mas existem alguns que estão relacionados a esse desenvolvimento de neoplasias malignas. Também tem um outro tipo de vírus, tá? Que é o EBV, né? É o Epstein-Barr vírus. O Epstein-Barr, ele está relacionado à família, né, da herpes vírus humano tipo 4. É um dos vírus mais comuns em humanos,
cuja infecção ocorre principalmente pela transferência oral da saliva. É extremamente conhecido como mononucleose infecciosa, né? Ou aquela doença do beijo, que é muito veiculada durante o carnaval. Esse vírus também está relacionado ao desenvolvimento de câncer. Que câncer é esse, Hélida? O linfoma, tá? O linfoma, ou também chamado de doença de Hodgkin, né? Ele é aumentado, a pessoa tem mais chance de desenvolver esse tipo de câncer se, porventura, já teve infecções com o EBV. Outro tipo de vírus é o HBV, que é a hepatite do tipo B, tá? O vírus da hepatite do tipo B. E está relacionado ao câncer hepático, né? Nos casos não tratados a tempo, tanto relacionado ao desenvolvimento de algumas cirroses hepáticas, as cirroses não alcoólicas, como também ao câncer de fígado. Outro vírus é o HTLV. O HTLV é o vírus T linfotrófico, né, humano, que atinge principalmente as células de defesa do nosso organismo, as células brancas, os linfócitos do tipo T. Esse tipo de vírus está relacionado, né, à leucemia e à degeneração neurológica. Então, acredita-se que algumas pessoas que adquirem esse tipo viral, eles têm uma propensão, né, maior de desenvolver esse tipo de câncer. E aí, saindo dos vírus e entrando nas bactérias, né, existe a Helicobacter pylori, conhecida como H. pylori, né, muito comum na nossa população, principalmente pelas pessoas que têm o hábito de comer muito fora, que aí não sabem a higienização correta dos alimentos, a procedência daquela comida, né? Aquela verdurinha ali em cima daquele cachorro quente, daquele podrão que o pessoal chama, né? Aquela comida de rua, né? Podem, se não higienizadas corretamente, podem conter a bactéria, né? E aí o que é que acontece? Essa bactéria, ela afeta o trato gastrointestinal e ela vai provocando ulcerações gástricas, né? Então, lá na região do estômago, do esôfago, vão sendo formadas essas úlceras que, se não identificadas a tempo, se não tratadas, essa ulceração expõe a mucosa gástrica ao ácido clorídrico, e isso de forma constante, por longo período, pode levar ao desenvolvimento do câncer de estômago, né? Tem um caso bem comum, bem famoso ultimamente, assim, tem alguns anos, acho que 1 ou 2 anos, que é aquela blogueira, a Nara, né? Não sei se vocês chegaram a ouvir falar nela, que ela inclusive faleceu e tudo, lutando contra um câncer terrível de estômago, e ela começou com algumas ulcerações, né? Corre que essas ulcerações correm na notícia em alguns jornais mais antigos, né? Que essas ulcerações foram provocadas por essa bactéria. Eu não tenho certeza, né? Não posso afirmar que realmente foi decorrente disso, tá, gente? Bom, outro agente, né, que está relacionado ao desenvolvimento de tumores são os agentes físicos e os agentes químicos. Dentre os agentes físicos, quem a gente pode encontrar? A radiação ionizante. Por quê? Né? Por que a gente não se expõe diretamente aos raios ultravioletas? Por que quando a gente vai fazer o raio-x, a gente utiliza um protetor? Né? Porque essa radiação ela é prejudicial ao nosso DNA. Elas alteram as bases nitrogenadas que compõem essa molécula, provocando mutações. Né? Os raios ultravioletas, principalmente, eles inibem, né, a divisão celular, atuando sobre a inativação de algumas enzimas importantes que controlam as mutações. Dessa forma, ocorre a indução dessas alterações na molécula de DNA. E aí provoca o que a gente mais conhece, né? Esses raios ultravioletas, essa exposição solar naquele período crítico, né, de 10 horas até 3 da tarde, que é o câncer de pele, o melanoma, né, que é um dos tipos de câncer mais incidentes na nossa população brasileira.
Essa carcinogênese da luz UVB, ela é atribuída à formação de dímeros de pirimidina que acontecem na molécula do DNA. Então, vocês sabem que a molécula do DNA é uma fita dupla. Olha para cá, bebê. Olha para cá. A molécula do DNA é uma fita dupla, né? Onde cada base se liga através de pontos de hidrogênio à sua base complementar. Só que aí o que acontece? Essa radiação faz com que ocorra uma ligação entre a própria fita e não entre a fita complementar, tá? Isso geralmente acontece onde tem uma proximidade de bases de timina. Então, a timina, ao invés de se ligar à adenina na fita complementar, elas se ligam entre si na mesma fita, tá? Isso provoca erros, né, mutações sérias na molécula de DNA e leva ao desenvolvimento de neoplasias. Outra coisa é o raio-x, a fissão nuclear e os radionuclídeos, né, que promovem a quebra direta da estrutura do DNA, provoca essas incisões na molécula, e isso está relacionado também ao desenvolvimento de alguns tumores, principalmente o microcarcinoma papilífero de tireoide, no caso da exposição excessiva ao raio-x. É por isso que existe, né, um protetor para tireoide, existe um protetor para o umbrífero, né, para que essas pessoas que porventura venham necessitar, né, tá fazendo de forma mais recorrente esses exames, possam ter prejuízos com o passar do tempo por conta dessa radiação. Bom, além da radiação, existe também um outro agente físico que são as altas temperaturas. Porque quando você se expõe a essa alta temperatura, o alto grau, ele induz uma renovação celular. Isso é fácil de tu perceber. Como assim, Hélida? Olha só, bebezinho, né? Vamos supor que a gente está podendo sair de casa. Então faz aí um flashback, lembra da tua memória, daquele dia que tu saiu de casa bem cedo, certo? Tu fosse para a praia, né? Aí pegasse aquela toalha ou aquela cadeira, ajeitasse a sunga, ajeitasse o biquíni e ficasse lá se expondo ao sol de 9 da manhã a 4 da tarde. E ainda se brincar, passasse um bronzeador para ficar aquela marquinha diferenciada. O que acontece provavelmente no outro dia, né? Primeiro você pega aquela cor linda, maravilhosa, ok. Mas alguns dias depois, o que acontece? Você começa a despelar, você induziu aquelas células da pele a se renovarem. O que é aquilo que você começa a ver? É aquela pele morta, que o pessoal chama, né? Aquele tecido morto, e um novo tecido foi formado. Você induziu que aquilo fosse renovado, que talvez não fosse o período agora para que aquelas células sofressem essa morte e essa renovação celular. Isso de forma constante, né? Se você fizer isso toda semana, todo final de semana, sábado e domingo, sabe? Por décadas, né? Provavelmente você vai ter um câncer de pele ao final, né? Por conta justamente desse calor que vai induzir essa radiação, que vai alterar o teu DNA e vai provocar essa formação de tumores. Outro fator que tem sido muito discutido na literatura, amor, é aquilo que a gente tenta controlar, mas ô bichinho difícil, né? É o quê? É o estresse. Por quê? Porque quando você está muito estressado, vai ter uma alteração no teu sistema imunológico. Algumas substâncias elas são liberadas, é exemplo da serotonina pró-inflamatória. E eu já falei para vocês que vai levar, né, aos controles nas tuas células. E por conta disso, a gente pode também ter o desenvolvimento de câncer, tá? Claro que isso, né, é um estresse prolongado, isso é com o decorrer de vários anos, e aí a gente vai tendo, né, por conta desse estilo de vida que a gente tem atualmente, louco, com alimentação desregulada, o estresse ele termina sendo um fator, às vezes, preponderante no desenvolvimento de algumas neoplasias. Né? Então, tudo isso ele é o quê? Somado, né? Não é o estresse sozinho, mas o estresse juntamente com radiação, poluição, alimentação inadequada, mais fatores intrínsecos do hospedeiro, né? Terminam induzindo
alterações da molécula do DNA e formação de tumor. Mas além desses fatores físicos, biológicos, a gente também tem os fatores químicos que podem estar interferindo também, provocando a formação desses neoplasma. Quais são esses agentes químicos, Elida? Bom, os agentes químicos, a gente vai ter o tabaco, né, os conservantes de alimento, as amidas, as quilamidas, né, são fatores que podem atuar na molécula do DNA, levando ao desenvolvimento desses neoplasma. E esses agentes químicos, eles atingem, né, diretamente o DNA e ocorre a alteração em 3 etapas, certo? Anota aí, bebê. Anota isso, pelo amor de Deus. Como é que esses agentes químicos podem levar a induzir a formação desses tumores? Primeiro, ao quê? A um contato, né? O primeiro passo, que a gente chama do primeiro estágio, é o que diz que é a iniciação. O que é a iniciação? É justamente essa exposição das células, né, a uma dose suficiente que possa causar essa alteração inicial. Né? Uma célula iniciada ela é alterada geneticamente, tornando-se potencialmente capaz de dar origem ao tumor. Mas se essa exposição, né, que é capaz de causar um tumor, ela continua, ela progride, né, a gente entra para o segundo estágio, que é a promoção. Então, vamos supor, né, a gente vê várias pessoas na rua fazendo uso, né, do loló, fazendo uso do benzeno. Aquela substância é capaz de provocar um tumor, né? O benzeno em contato com o nosso trato respiratório é suficiente para provocar, né, uma alteração na nossa célula. Mas aí vamos supor que se a exposição foi rápida, foi por alguns minutos, foi uma única vez na vida, ou essa exposição ela começou a continuar por um período que foi se prolongando. Então a gente entra o quê? Na segunda etapa, que é a promoção. Né? Os promotores eles induzem a formação dos tumores nessas células que foram inicialmente tendo contato, né, com esse agente carcinogênico, principalmente os ésteros, né, alguns hormônios, alguns fenóis e algumas drogas que são muito utilizadas, né, por uma população que está em vulnerabilidade, principalmente. E aí, se esse uso ele é contínuo, ele ainda continua sendo realizado, o agente carcinogênico químico ele vai para a terceira etapa, que é a progressão, que é justamente a indução de novas mutações genéticas com o desenvolvimento, né, de subclones de células neoplásicas. O que é isso? Aquela célula inicial que foi mutada, que está alterada, ela começa a se replicar, se replicar, se replicar. Então, a gente tem a formação aí do tumor, né? Nesse caso, do tumor, né? Esses agentes químicos, eles já podem atuar tanto de forma direta como de forma indireta. Os carcinógenos, né, de ação direta, eles não precisam sofrer um metabolismo hepático, porque simplesmente o contato deles à nossa mucosa, às nossas células, é suficientemente capaz de causar alteração ao nosso DNA. Já os agentes químicos, né, de ação indireta, o contato deles, né, com a nossa mucosa não provocam o câncer. Entretanto, quando metabolizados, né, pelo fígado, eles começam a produzir substâncias que são cancerígenas, né, que são capazes de transformar as nossas células. Quem que a gente encontra? Os hidrocarbonetos, principalmente comum na fumaça do churrasco, as aminas aromáticas, que são utilizadas como corantes alimentícios, as nitrosamidas nos alimentos enlatados, o cloreto de vinil, né, o cromo presente no cimento. Então, existem vários agentes químicos que são, né, utilizados de forma muito comum na nossa rotina, alguns mais, outros menos, e que podem provocar, né, esse dano à molécula de DNA, induzindo a formação de tumores. Os principais agentes químicos carcinogênicos são os agentes alquilantes, os hidrocarbonetos policíclicos, as aminas aromáticas
e os agentes carcinogênicos de ocorrência natural.